Boa noite, caros irmãos e irmãs. Estamos iniciando a reunião da Comissão de Assessoria Diocesana e todos nós fomos convidados e convidadas para fazer parte da Comissão de Assessoria Diocesana, que são os assessores, assessoras, formadores e formadoras diocesanos da Diocese de Caxias, convidados e vindo da Escola Diocesana São Justino de Roma, do curso livre de Teologia, da Escola Diocesana de Liturgia, que estamos esperando ainda a resposta, e outros convidados. E aqui está a lista dos nossos convidados para essa reunião de hoje: o professor Cícero Pereira, professora doutora Socorro Maria do Socorro Borges, professor Paulo David, irmão secular, sou eu que falo, professora Francisca Sara da Silva Santos, diácono permanente Paulo César Silva Compasso, Cátia Braga, Adilson de Oliveira Souza, Elza Maria de Souza Lima, professora Deusimar Costa Serra, doutora Jocely Oliveira dos Santos, Isabel Raíssa Ribeiro Castelo, professora Dalva Maciel de Oliveira, Ricardo Silva Pereira, Clóvis Silva da Cunha Filho, Juraci de Oliveira, de Jesus Oliveira da Silva, Antônio Marcos da Silva, e também foram convidados a equipe de design de artes gráficas e estatístico, Padre Edson Iquelda, Padre Francisco de Assis, Padre Ricardo Rios. Depois nós vamos fazer uma reunião específica com o grupo de psicologia e terapias integrativas, Padre Judenor Pinheiro, Padre Beto, diácono permanente Adson da Silva Souza, Adenilza Silva, Luiz Fernando da Silva Rocha, doutora Dicilene Bezerra, diácono permanente Evandro e professor Paulo David. E hoje nós estamos reunidos com os assessores e justificaram a ausência nesse nosso encontro de hoje, Padre Francisco de Assis, que está com compromisso, doutora Jocely, também que está ocupada, doutora Jocely Oliveira dos Santos, Ricardo Pereira, a Raíssa Castelo, Cátia Braga, a Elza, Antônio Marco e o diácono Paulo César. Justificaram a ausência nessa reunião. Então, nós vamos conversar um pouco e vamos fazer um pouco de apresentação também nossa. E depois nós vamos ouvir uma proposta de um curso que nós queremos propor aos assessores como curso de nivelamento para começar os trabalhos de assessoria na diocese. Os nossos trabalhos serão pautados no plano diocesano de pastoral. Nós já temos o relatório da 39ª Assembleia Diocesana de Pastoral, 39ª ADP. Logo sairá o plano diocesano 2024-2025, que tem como base o documento das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2019-2024, que foi prorrogado pela CNBB para 2024 e 2025. Também o documento da querida Amazônia, mas usando de maneira especial o documento de Santarém, que também traz os sonhos do Papa Francisco que estão na querida Amazônia. Então, vamos continuar a nossa reunião e vamos aproveitar bem a nossa conversa. Maior e melhor de resultado. Como? Por gentileza, repita. Não, ninguém falou, só botei para gravar, porque depois os outros que não estavam vão acompanhar essa gravação. Tudo bem. Então, quem é que deve fazer esse curso, né, de liderança pastoral? Esse curso é destinado para todos os perfis profissionais que atuam direto ou indiretamente com os trabalhos pastorais e comunitários. Passa, por gentileza, Paulo. Muito bem. Então, nós somos uma empresa que já trabalhamos há vários tempos, há vários anos, há muito tempo, com treinamentos voltados para o desenvolvimento da alta performance profissional, e a gente trabalha a partir de princípios e conceitos atemporais de eficácia, a fim de tornar as pessoas
mais realizadoras e principalmente mais felizes, porque a nossa ideia é que as pessoas realizam feitos nas áreas que elas mais gostam, nas áreas que elas mais realmente têm capacidade, na área em que ela efetivamente rende melhor para si, para a sua família e para a humanidade. Essa é a ideia, é atuar por meio de um modelo estruturado e que, principalmente, agrega valores cristãos à vida das pessoas, a fim de que a pessoa possa ter uma liderança mais eclética e mais realizadora. E o interessante é que isso ocorre na igreja, mas não é somente na igreja. Esses princípios que a gente vai vivenciar a partir da igreja, eles serão replicados em toda a nossa vida social, seja na comunidade, seja no nosso trabalho e principalmente também na nossa família. Porque o que a gente vai trabalhar, ainda há pouco a colega falou sobre as competências, e aí, assim, nós pegamos as mesmas partes daquelas competências que são colocadas na BNCC, e aí nós vamos trabalhar essas competências de forma prática, que são elas o autoconhecimento, fortalecimento emocional, planejamento das nossas ações, prioridades e equilíbrio. Tudo isso tendo como centro o Evangelho de Jesus Cristo. A partir do Evangelho de Jesus Cristo é que nós, então, agora vamos aprender a fazer um link àquelas competências que cada um de nós já tem e que tem muito bem. Autoconhecimento, fortalecimento emocional, planejamento, prioridades e equilíbrio. Veja, esses aqui são os pilares que vão dar sustentação a essa formação que nós estamos aqui apresentando. Adiante, Paulo, por gentileza. Muito bem. Então, quais são as competências que nós entendemos a partir da BNCC e a partir do conjunto de competências que nós mapeamos, estudamos e depois desenvolvemos uma série de treinamentos e de dinâmicas e uma série de conhecimentos práticos, a gente entende que nós, como líderes cristãos, precisamos ter de forma muito evidente essas 4 competências: autoconhecimento, comprometimento, planejamento e prioridades. Então, essas são as 4 competências iniciais, individuais, que cada um de nós precisa ter de forma muito bem desenvolvida, a fim de que nós possamos, primeiro, nos fortalecer, para que depois nós possamos fortalecer as nossas comunidades. Interessante, nós partimos do pressuposto assim, ó, é muito lá do meu interior. Quando criança, a minha avó dizia, olha, ninguém que não sabe nadar deve querer ajudar pessoas que estão se afogando. Então, se nós vamos trabalhar com formação humana, com formação de liderança nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, seja também no nosso trabalho ou em sala de aula, nós primeiro precisamos desenvolver muito bem as nossas competências. A partir daí, nós teremos, portanto, condições de melhor ajudar as pessoas que nós vamos formar e que nós vamos acompanhar, talvez até fazer mentoria, fazer consultorias. Então, essas 4 competências, todos nós precisamos ter num nível muito bem elevado: autoconhecimento, comprometimento, planejamento e prioridades. Inclusive, eu escrevi um livro sobre essas 4 competências, mostrando, inclusive, com uma narrativa e depois com várias ferramentas práticas para a gente desenvolver essas competências. E aí, nesse livro, eu mostro que, com o desenvolvimento dessas 4 competências, nós vamos melhorar os nossos resultados, melhorar os resultados da nossa família, no lugar onde a gente trabalha e também da nossa comunidade. Passa, professor, só um comentário. Se o curso for aprovado por nós, que também tem outras pessoas que não estão na reunião, e todo mundo concordar, esse seu livro poderia ser um brinde para todos nós que vamos sem dúvida, sem dúvida. Né? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho ele físico e também tenho ele digital. Então, eu posso mandar, inclusive, digital, mesmo que não tenha o curso, Paulo. Eu posso mandar esse livro digital para todos os companheiros aqui. Passou o próximo, Paulo, ok? Então, o que esse curso traz? O que ele proporciona? Como eu disse, esses conhecimentos, essas competências, todos nós já temos. Nós só vamos organizar a sequência, de forma que você vai agora perceber que realmente você está aplicando essas competências.
Então, o que esse curso proporciona? Qual é a finalidade? Qual a vantagem de fazer esse curso? Com esse curso, você, entre outros, vai ganhar principalmente conhecer as suas principais características pessoais. Você vai reconhecer e gerenciar as suas próprias emoções. Substituir murmuração pela gratidão, ser mais positivo, ter capacidade de perceber antes os resultados das suas ações e elaborar planos, metas e estratégias com mais clareza, além de escolher conscientemente as ações prioritárias, quais suas melhores opções, a fim de que você possa, a partir das suas ações, realizar as suas metas também mais sonhadas. Veja, é essa a ideia do curso. Então, é estruturar e trazer vantagens para as pessoas que participam do curso. Aí, o calendário, nós temos, aqui a gente já fez online com 4 encontros, e cada encontro com 4 horas de forma síncrona, e aí nós temos as atividades que estão no livro, nós temos atividades que a gente manda e que elas formam 24 horas. Então, esse módulo, ele tem 40 horas. Só esse módulo, com essas 4 competências, são 40 horas. São 16 síncronas e 24 horas assíncronas. Esse modelo, ele pode ser presencial e pode também ser online. Ele é para até 80 pessoas, a fim de que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de forma mais próxima, fazendo mesmo, tirando dúvidas pessoais, trocando experiências com as pessoas, colocando todo mundo num grupo de WhatsApp, fazendo lives, a fim de que a gente possa fazer o acompanhamento mais próximo. Acima de 80 pessoas vai dar trabalho para a nossa equipe, mas até 80 pessoas a nossa equipe é capaz de fazer. E aí, o investimento por pessoa, eu imaginei depois até conversar com o Paulo, conversar com o padre Luzimar, a fim de que a gente possa, quando é para a igreja, a gente faz esse treinamento de forma mesmo assim, só pelos custos. Quando é para a igreja... Só para a gente entender, esse curso aqui que a gente está pensando é para esses assessores aqui. Não é para o povão, não, é para isso aqui. Exatamente. Tanto é que quem vai cobrir a despesa dele é a diocese. Entendi. Assessor nenhum vai cobrir, vai dar nada. Entendi, porque eu pensei que fosse individual. Não, é porque eles estão se colocando já como missão para ser assessores da diocese. O que a diocese vai propor se aprovarem? Oferecer o curso, mas ninguém vai pagar nada. E a diocese que vai arcar. E aí, claro, de um preço acessível para poder... Não, eu fui seminarista, Paulo, eu acredito muito na reciprocidade e acredito na gratidão. Isso. Por isso que a gente está propondo... Eu tenho uma proximidade, uma vontade muito de contribuir também com o trabalho pastoral, a fim de que a gente possa melhorar o nosso serviço pastoral em relação às nossas comunidades. Nós já fizemos... Por isso que a gente está propondo que a parceria, a certificação saia pela proatividade, a consultoria pedagógica Saberes Limitados e a Diocese de Caxias. E se aparecer outros parceiros, por exemplo, lá de onde a Socorro faz experiência da Federal do Piauí, a Deusimar lá com a UEMA de Codó, se aparecer outros parceiros, melhor ainda. E o interessante, Paulo, é que a pessoa, depois que a pessoa faz, se ela tiver interesse depois até de aprofundar no livro e de receber o treinamento para que ela possa ser replicadora ou copiar alguma parte, que ela possa utilizar alguma das ferramentas que são desenvolvidas, ela tem toda a nossa autorização. Esse nosso material, a gente abre ele para qualquer pessoa, porque entendemos que ajuda as lideranças a melhorarem os serviços junto às pessoas que mais precisam. Só para ficar claro aqui, cada um de nós aqui que está aqui tem algumas áreas de atuação. Todo mundo vai atuar na sua área. Por exemplo, o Socorro falou que é análise de conjuntura, a questão das mulheres, criança, adolescente, tal. O Clóvis é Bíblia. Então, cada um dentro da sua área, isso que a gente vai aprender, vai aplicando cada um dentro da sua área. O povo da psicologia e terapia vai trabalhar psicologia e terapia, e aí a gente vai oferecer as coisas. A ideia é essa, oferecer para o povo de forma gratuita. A gente não vai ficar cobrando todo mundo, não. Para quê? Porque a gente sabe que um terapeuta é caro, um psicólogo é caro, por isso que a gente está propondo isso com a diocese dos psicólogos. Nós também, claro que quando a gente vai na paróquia,
ou num zonal, o zonal vai organizar, vai ter, claro, uma taxa de inscrição para poder ter caixa das refeições, o material que vão receber, mas nós estamos nos colocando como assessores, não sei se está entendendo a proposta. Aí, esse curso aqui é para agregar, no sentido da gente se afunilar, no sentido do discurso, da gente, todo mundo, quando estiver fazendo o seu trabalho, está em sintonia. Para não dizer assim, a Socorro chegou e falou uma coisa, a Dalva chegou no outro encontro e falou outra coisa, e eles não são do mesmo grupo de assessores, mesmo trabalhando temáticas diferentes, mas a gente tem que ter o plano da diocese na mente, o plano do regional, o plano nacional, que são as diretrizes, agora até o que está saindo do sínodo, né? Dalva pediu a palavra. Pois não, Dalva. Não, vocês podem terminar. Termine essa parte de vocês, que é o que eu vou falar, é bem depois. Pode terminar de concluir. Pode concluir. Tá bom. Terminou, professor? Tem mais algum slide? Tem. Ok. Bom, aí, assim, aqui está a metodologia que a gente utiliza, né? A gente tem atividades de sala, que é feito no momento presencial, e aí temos atividades para casa, que são relacionadas com fazer algumas ferramentas, ler algumas passagens dos livros, principalmente da Bíblia, porque a nossa base é o Evangelho, e também leitura de livros, filmes. Então, tem uma série de atividades que estão incorporadas, principalmente no momento assíncrono, a fim de que a pessoa tenha que fazer essas atividades para melhor entender e ter uma literatura. É preciso ter uma literatura que vai fundamentar e vai ajudar. Porque a ideia, como disse o Paulo, é criarmos uma base, um nivelamento. E depois, assim, porque na hora de trabalhar, basicamente, a gente passa a ter uma ideia geral de como é que monta um planejamento, de como é que a gente faz a apresentação de uma palestra. Então, todas essas coisas são trabalhadas a partir desse planejamento inicial. A partir dessas competências, aí a gente entra na formação de um planejamento, na formação de uma palestra, quais são os elementos que tem numa palestra, como é que se conduz as questões da oratória, tudo a partir, logicamente, dessas competências. Essas competências, eu entendo que elas precisam ser trabalhadas, mesmo que seja de forma mais rápida, a fim de que a gente possa construir, a partir daí, toda a estrutura das nossas formações, utilizando, na medida do possível, essas competências individuais que nós as temos. Adiante, Paulo. E aí, assim, como seriam os fundamentos? Como é que funciona? Na primeira etapa, é levantar o nosso estado atual, é ver como é que a gente está. A segunda fase é ter clareza de onde a gente vai querer chegar, qual é o nosso objetivo. Imagina, como é que estamos nós enquanto equipe? Como é que estamos nós enquanto paróquia? Como é que estamos nós enquanto diocese nesse momento? E aí vem o segundo questionamento. Onde é que nós queremos chegar? Que tipo de formação, que tipo de pessoas, que tipo de discurso nós queremos levar para as pessoas? Ou seja, precisamos ter clareza de como é que nós estamos, como é que nós nos organizamos, e depois precisamos ter clareza de onde é que nós queremos chegar com esse nosso trabalho. A partir daí, a gente estabelece as metas e os objetivos, e a partir do estabelecimento das metas, dos objetivos e dos indicadores que vão fornecer subsídio para nós entendermos a evolução do nosso processo, é hora de colocar o nosso planejamento em ação, principalmente focando nas prioridades que nós escolhemos nessa fase anterior, que era a fase do estabelecimento de metas e objetivos. E, por fim, verificar no final do período que nós... No final do período... Aí, só vai chover, rapaz. Pode deixar para ele Paulo, amanhã. está com o teu microfone ligado, Paulo. Paulo, está com o teu microfone ligado, Paulo. E aí, no final, a gente faz uma avaliação daquilo que foi feito, né, do caminho que nós trilhamos. Vejam vocês que não é uma coisa nova, nós não estamos inventando a roda. Isso aqui é o trabalho de cada um de nós todos os dias. Apenas, então, somente que a gente usa uma metodologia para isso, para que a gente possa fortalecer esse nosso costume que a gente já tem de trabalhar com esse nosso plano de ação, que é
ao invés de usar pedagogia, nós usamos andragogia, que entendemos que é mais adequado para o nível de formação que nós temos, utilizando principalmente o ciclo CAVE, com foco nos evangelhos. E aí, veja que tradicionalmente a gente fala de autoconhecimento, planejamento, ação e foco, mas nós cristãos utilizamos base bíblica, a vida de Jesus Cristo, de acordo com a autoridade da igreja, e sempre tendo ideia a soberania de Deus, porque tudo que nós fazemos, nada é para nós, tudo é para honra e glória de Deus. Então, veja, nós misturamos aqui, de certa forma, a gente faz um link muito próximo entre o conhecimento tradicional com o conhecimento cristão. A gente aproxima aquilo que nós temos normalmente de formação nas academias com aquilo que precisa para ser levado numa linguagem cristã para as pessoas. Logicamente que o nosso componente principal é a inteligência emocional, é conhecer as nossas emoções, utilizar as emoções e gerenciar as nossas emoções. Então, esse é o fundamento que está por trás de todo esse curso. Esse aqui é o fundamento. A nossa metodologia parte daqui. Os ganhos são aqueles que nós vimos anteriormente e a forma como a gente estrutura, eu mostrei, né, a nossa metodologia, tem a fase que a gente vai estar presencial e vai ter outras atividades que a gente vai estar de forma remota ou até fazer em casa. Isso tudo, como eu disse, eu não vou estar, não tenho a pretensão aqui de trazer nenhum tipo de formação de conhecimento, não se trata disso. A ideia aqui é apenas, tão somente, como é de inteligência emocional, é atitude, planejamento, atitude e aplicação prática com base cristã, com base principalmente na Bíblia, mas a partir principalmente dos evangelhos sinóticos. Essa é a base desse nosso treinamento para a liderança pastoral. Obrigado, professor Cícero. Agora é hora de a gente fazer a ressonância, né? Como a gente chama no caminho. Eu vou começar porque eu tinha levantado a mão, né? Sim, não, e desculpa a minha ignorância, né? Mas eu vim para essa reunião hoje porque, assim, nós fomos convidados, né? Para que a gente pudesse estar fazendo parte desse grupo de assessores, formadores, assim, da diocese. Então, eu imaginei que nós estaríamos hoje aqui para saber, tipo, qual seria o nosso papel nesse processo, e também já para que a diocese estivesse nos apresentando um cronograma de como seriam essas formações para as lideranças pastorais que estão sobre a tutela de cada um, que vão estar sob a tutela de cada um, a partir das nossas expertises, né? Expertise de cada um que colocamos lá. Mas o que eu estou entendendo aqui, que vocês estão trazendo, que não, na verdade, o objetivo dessa reunião é que vocês estão trazendo um curso para esses formadores que se colocaram à disposição para estar colaborando nesse processo formativo dessas lideranças pastorais, não é isso, Paulo? Depois, a ideia a partir desse curso que a gente faria, que a gente ia topar, aí nós íamos fazer a programação de 2 anos para a diocese, dentro do plano diocesano, considerando que nós temos 4 pilares, os 4 sonhos de Francisco, aí nós vamos ter que nos juntar com, por exemplo, pilar da palavra, com a catequese, dependendo do que a catequese vai precisar, aí quem está aqui dentro, que trabalha na catequese, vai ser destinado para se juntar. O pilar do pão, com a liturgia, e assim vai, e os sonhos de Francisco, e de acordo com o que a gente vai montando, a gente, claro, ia apresentar isso também para o clero ficar sabendo que tem um corpo de assessores, porque o bispo já concordou, e depois com os coordenadores dizonais, a gente vai montando um planejamento, tá entendendo? Porque o calendário, digamos assim, o calendário diocesano já está montado, mas as atividades do plano, ele não está com a agenda fechada. Está lá o plano montado com as atividades, mas falta a gente dizer, para isso aqui tem que acontecer isso. Por exemplo, o regional já montou o plano nos pilares, que já tem data de atividade, já tem os assessores, já está tudo fechado do regional. Mas no nosso caso ainda não tem. Por exemplo, vamos ter a festividade do jubileu, e até agora a gente não caminhou muita coisa ainda. Então, a ideia era essa. A partir do curso, se a gente achar interessante,
de nivelamento, aí nesse curso, que for presencial online, a gente já ia montando também esse calendário a partir dos que os setores vão dizendo, a catequese, ó, nós estamos precisando disso, 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 dentro do plano diocesano. A liturgia está precisando disso, disso, disso. As pastorais sociais estão precisando disso, disso, disso. Aí cada um iria se entrando dentro desse calendário, tá entendendo, Dalva? Que seria para 2024, 2025, e claro, se funcionar, continuar, com o novo plano que vai vir do quadriênio de 2026 a 2028. Dalva, eu também entendi do jeito que você Sim, falou. Eu entendi da forma que você falou. Agora sim, a assessoria e os cursos, as expertises de cada um dos que estão aqui, eu entendi que ela vai acontecer. É porque teve a sugestão, inclusive, do padre Luzimar, de que a gente fizesse um nivelamento, e porque a partir daí a gente, de certa forma, ficaria mais fácil de nós entendermos o que cada uma das equipes estaria trabalhando. A ideia seria um nivelamento para que a gente pudesse aproximar todo o grupo, porque senão, o que acontece em alguns lugares? Você, por exemplo, vai trabalhar direitos humanos, eu iria trabalhar oratória e nós não conversaríamos um com o outro. De repente, daqui a pouco eu estaria trabalhando oratória com ministros e... Pois não? Não, pode concluir. Eu só levantei a mão porque eu vou querer falar depois, mas você pode concluir. Sim, tudo bem. Aí, assim, a ideia é de que tivéssemos essa base para que a gente pudesse, a partir daí, trabalhar principalmente a questão da metodologia. Dentro também, lógico, com a liberdade, com aquilo que cada um de nós já sabemos, mas é que tivesse essa metodologia que pudesse servir de base, servir de inspiração para que, como somos muitos e áreas variadas, poderíamos estar utilizando metodologias muito diferentes. E aí a ideia seria, a partir, inclusive, desse nivelamento, a gente perceber se isso seria adequado ou se não seria adequado. Eu entendi da proposta. Professor, mas as metodologias, elas são diferentes. Eu nunca vou usar a metodologia da Socorro Bode. As metodologias, elas são diferentes. Sim. O que vocês podem trazer para nós é a forma. Agora, a metodologia, elas não são iguais, porque nós vamos ter pessoas diferentes em cada grupo formativo. Por exemplo, eu vou trabalhar liturgia, é um exemplo. Todos nós podemos trabalhar a liturgia, mas a metodologia que eu vou usar, o método, a forma que eu vou utilizar, ele é particular de cada um. A metodologia é diferente. Agora, a forma que vocês vão trazer, olha, vocês vão trazer um roteiro, a gente vai trabalhar dentro daquilo ali, mas a metodologia, para mim, a metodologia é a forma que eu vou trabalhar. Então, eu vou ser sincera. Quando eu falei metodologia, a palavra metodologia que eu utilizei aqui foi com relação, assim, o que a gente usa? Para início, onde é que nós estamos, onde nós pretendemos chegar e que caminho nós vamos fazer. Isso não é dizer como você vai ter que fazer, você tem que fazer assim, todo mundo tem que fazer com os mesmos passos, aplicando os mesmos instrumentos. Não é isso. A metodologia é essa questão da ideia, dos passos. Onde nós estamos, que é o autoconhecimento. Onde nós queremos chegar, são os nossos objetivos. E aí, assim, o que nós vamos construir para que nós possamos sair daqui, de onde estamos, e nos levar onde nós queremos chegar. Aí nós estabelecemos o método, e aí esse método, ele pode ser, por exemplo, usar o sistema do Design Sprint, por exemplo, ou nós vamos usar uma outra metodologia ágil para que a gente possa desenvolver isso. Mas, como cada um vai trabalhar, isso aí, Deus me livre, não é nossa intenção, nós não temos poder para isso, até porque, como você disse, cada área tem que aplicar a sua metodologia individual, os seus conhecimentos, a forma como trabalhar. Como eu disse desde o início, nós não temos a intenção nenhuma nenhuma pretensão de querer estar ensinando pessoas como trabalhar. A ideia é só a forma como pensar. É como a ideia do design. Que design nós vamos utilizar para isso? Professora Dalva? Não, Paulo, o meu questionamento era só nesse sentido, né? Porque, assim,
A gente vai começar um curso nessa perspectiva, sem saber praticamente como é que vai ser o formato dessa formação que vai ser pretendida, oferecida para as pastorais, né? Então, assim, a gente está começando pela formação dos formadores, sem que a gente saiba ainda o que é diocese, porque eu pensei, sinceramente, que a diocese já tinha pensado em que formações, por exemplo, o que a gente tem observado muito da necessidade dentro das pastorais? A questão da liturgia, não é? A questão da liturgia, a questão do estudo sobre a questão do documento da igreja. Então, eu pensei que a diocese, quando pensou nessa equipe de formadores, já tivesse um roteiro. Tu entendeste, Paulo? Não, o roteiro que nós temos, Dalva, é o plano diocesano. O Não, eu plano sei, meu diocesano é que nós querido. vamos botar Presta em atenção. prática, tá Não, entendendo? presta atenção. É O plano ali, é o plano diocesano eu sei. diocesano. Isso. Não, Isso? presta atenção. Agora, para o plano acontecer, as equipes responsáveis do plano vão solicitar da gente formadores, assessores, e aí a gente vai enriquecendo com eles, com a liturgia, com a catequese, com as pastorais sociais, tá entendendo? E que são os que a gente chama de setores ou comissões, que tem as comissões, quando é a liturgia, tem as subcomissões dela. De repente, precisou de alguém daqui, tá entendendo? Precisou de alguém daqui desse corpo de assessores, aí vai lá. Precisou alguém para ajudar a Bíblia, aí tem o Clóvis aqui, mas não sei quem. Precisou para análise de conjuntura, tem a professora Socorro e a professora Jocely. Precisou na área de catequese e liturgia, tem a professora Dalva. Precisou na área de terapia, tem o pessoal da psicologia. Precisou na área de liderança e oratória, tem o professor Ciro, está entendendo? Agora, claro, isso aqui nós vamos colocar na coordenação diocesana, no Conselho Diocesano, para todas as comissões que a gente chama, os setores, começar a se organizar e saber que tem esses assessores. Não somos nós que vamos dizer, são eles que vão dizer para a gente o que é que eles estão querendo. Ó, nós estamos precisando disso e disso e disso. Vocês têm pessoas para nos ajudar? A gente vai dizer, tem fulano, tem ciclano. Está entendendo? Agora nós vamos apresentar para eles todas as pessoas que nós conseguimos convidar e que aceitaram, já dizendo, ó, tem fulano de tal para a área tal, fulano de tal para a área tal. É isso que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente quer entregar para todo mundo no Conselho Diocesano de Pastoral. O primeiro conselho que vai ter na reunião de março. Mas já com tudo para eles começarem a dizer o que cada comissão vai preparar. Vamos dizer, catequese, tem 3 atividades, como é que vai acontecer? E aí eles vão dizer, nós precisamos das pessoas, além dos nossos coordenadores, dos nossos formadores, que eles têm lá, os assessores deles, nós precisamos também desse corpo. A gente vai se unir, tá entendendo, Dalva? Essa é a ideia. Igual como faz a CNBB Nacional, com o pessoal das várias... Não, eu sei como é que estão formadas essas Paulo, eu me inscrevi, viu? Tá. Socorro agora. Eu tenho algumas preocupações, como a Dalva levantou. Eu acho muito boa essa ideia de começar pela formação, eu achei tranquilo. Acho que mais formações a gente tiver, melhor, né? A minha preocupação que eu acho inviável ser presencial. Eu moro em Teresina, eu não tenho condição de ficar indo muitas vezes, né? Assim, eu acho que precisa haver mais esse formato da distância e os encontros. Não diria que não tivesse encontro entre nós, até para a gente se conhecer. Mas repensar essa estrutura, Cícero, não sei. Esse é um problema, por exemplo, meu. Muito. Sim. Né? Tem o Cícero, que é pessoa com deficiência e está em Aldeias Altas. Não sei se ele tem problema disso, né? Tem essas questões, porque todo mundo, a Jocely eu também sei que é muito difícil, que a gente tem uma aproximação muito grande. Então, eu sei que a primeira grande, digamos assim, obstáculo é o fato da constância presencial, que talvez seja importante rever isso aí. Essa é uma coisa. A segunda coisa, muito da fala da Dalva me contempla, no sentido de
E aí eu queria só ressaltar uma coisa, Paulo, uma coisa que eu faço questão, porque é o ponto da minha experiência, do que eu venho fazendo, é que a categoria central que você coloque, quando se refere a mim, por exemplo, a minha contribuição, eu não diria que é nem análise de conjuntura, entendeu? Porque eu acho que todos nós temos condições de fazer análise de conjuntura, mas é aquilo que digamos assim, a minha especialidade maior é o campo da educação em direitos humanos. E eu acho que é um campo que a igreja, que os grupos precisam. Porque, assim, aí já começa a minha crítica. Porque, assim, quando trata da questão metodológica, e aí eu primo o critério da diversidade, né, e da diferença, isso é muito bom, que cada um carrega as suas trajetórias, suas experiências, que isso seja muito interessante, inclusive de perspectivas epistemológicas, teológicas, de perspectivas metodológicas. Essa pluralidade eu acho legal, certo? Vamos só pensar assim, eu trabalho com educação de direitos humanos, eu trabalho a formação humana, o campo dos valores, da análise do que ocorre na realidade, um olhar mais sociológico, mais historiográfico, mais político, o que você está chamando de análise de conjuntura, e etc. e tal. Mas, pela minha experiência e pelo que eu vejo, uma das grandes contribuições, eu acho, dessa equipe é ajudar nesse processo da gente sair um pouco da zona de conforto, sabe? Das mesmas análises, dos mesmos critérios, porque eu transito entre 3 mundos, e eu percebo muito, que é o comunitário, das vivências, dessa coisa dos grupos, dos movimentos de igreja, dos movimentos sociais e da questão mais científica. E o que eu percebo, e falo agora como um analista político, é que a gente fica assim quase que na beirada. A militância que está dentro da igreja, ela fica... como é que eu digo isso? Porque é um saber importante, não estou querendo menosprezar em nada, mas eu digo assim, quase que fica em torno do mesmo jeito de fazer, os jeitos de fazer, os modos de fazer. E eu acho que uma igreja com um líder como Francisco nos desafia a pensar, e a Diocese de Caxias, que tem a marca de uma teologia da libertação e uma coisa mais comprometida com a vida, a pensar modos de mexer um pouco nessa coisa, inclusive na metodologia, entende? E, ao mesmo tempo, afirmar o que essa igreja tem feito de inovadora. Porque, assim como eu faço a questão da crítica, vou só dar um exemplo, o método ver, julgar e agir. Na minha opinião, não vou chegar lá e dizer, mas ele não dá mais conta de explicar. O cristão que faz as intervenções apenas com esses critérios, eles são basilares, mas eles, na realidade que ele está desenvolvendo determinadas práticas, o que a gente poderia fazer mais para ajudá-los? Do ponto de vista metodológico. E quando falo do meu ponto de vista metodológico, eu mexo nos modos de ver aquilo que eu até falei na Assembleia, que é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Porque os preconceitos, as intolerâncias, as dificuldades, as ações, a incapacidade ou capacidade de viver grupalmente, porque a igreja é um treino, é um ensaio do que a gente pensa como um reino, como perspectiva utópica, e etc. e tal. Então, assim, eu acho que esse momento nosso, eu concordo que era muito, muito bom que seja entre nós. Esse primeiro momento eu achei legal. A minha preocupação é criar dentro desse espaço
também da gente pensar esses lugares, sabe? Se é um planejamento, se a partir do planejamento eu nem sei se é planejamento, a partir do que foi decidido das prioridades, as prioridades, né, Paulo? O que foi que ainda precisa, até que eu pedi, e a gente precisa analisar, estudar mais essa diocese, que diocese é essa, olhando até as coisas e os formatos do grupo também, porque a gente vai fazer uma intervenção, e a intervenção ela não deve ser de uma intervenção impositiva. Eu, há muito tempo, não trabalho com essa perspectiva de chegar em lugar nenhum e dizer assim, eu vim ensinar, porque a minha noção é que eu que preciso aprender. E eu quero levar isso como perspectiva metodológica. E, inclusive, de uma igreja que caminha, que se desloca até as suas fronteiras, porque essa é a minha pegada. Entendeu? Então, para isso, eu tenho que conhecer mais esse solo, os seus jeitos de fazer, uma análise, e a gente pensar perspectivas, digamos, mais gerais, que eu acho que é isso que Cícero está tentando nos colocar, não é? Que perspectivas a gente vai criar conjuntamente como um grupo, né? E que se encontra, né, na vida, como a rede nos apanha, né? E diz assim, olha, vocês são um corpo, um coletivo que vai trabalhar a dimensão da formação. E isso não é nada fácil. Isso passa, inclusive, pela autoridade de ser ético. Não é? As nossas próprias, quando você fala do autoconhecimento, eu acho interessante, quer dizer, quem está ao ponto de falar de alguma coisa, ou de ensinar, ou de compartilhar, ele deve também estar na condição de refletir nas suas próprias práticas. Eu acho isso fundamental. Então, essa coisa eu achei interessante. Agora, do ponto de vista das metodologias, eu penso que a gente tem que criar, ter uma unidade, mas preservar a diversidade. Está entendendo? E assim, e aí eu vejo que como é que a gente vai encontrar metodologicamente essa coisa dos encontros, mas que fossem menos encontros pessoais, presenciais, tá? Pouco isso. Eu imagino mais que essa formação ela passaria por essa dimensão de desembocar em mais ou menos uma diretriz, ou algumas diretrizes, ou talvez um plano nosso mesmo, de como fazer esses passos, né? Aí, que eu acho que tem que ter o contato mesmo entre nós, mas me preocupa a quantidade de encontros, sabe? Presenciais. Eu estava até pensando aqui comigo, de dar a palavra. Eu penso, não sei, professor, que a gente podia simplificar isso daí de uma forma que talvez a aula podia ser até gravada, e aí cada um iria assistir, depois a gente fazia uma conversa, igual como estamos fazendo aqui, e eu penso que a primeira coisa é todo mundo se apropriar do plano diocesano, no caso do relatório, porque vai sair um plano, a gente não saiu ainda do plano de maneira oficial, porque a gente está esperando um zonal fazer uma eleição, e o bispo disse que é só para mandar publicar quando está acontecendo essa bendita dessa eleição. Mas já temos o relatório, e lá no relatório já diz quais são as prioridades dos 4 pilares da evangelização, nos sonhos de Francisco, e o destaque para os 2 jubileus, que é o jubileu diocesano, agora em julho, e o jubileu que o Papa está pedindo para 2025. Então, isso aí tem que deslanchar, porque o que a gente sentiu, conversando com o padre Luzimar, é que toda vez que a gente chegava nas assembleias, acontece na nossa paróquia, a Dalva sabe disso, que quando chega, que vai avaliar, 80% do que foi planejado não acontece. Porque ficou solto, ninguém acompanhou, ninguém fez nada, e estava lá dizendo que era fulano, mas fulano, a comissão tal não encontrou ninguém para fazer, não fizeram. E aí faz outro plano para mais 4 anos, 4 anos novamente chegar dizendo que não fez nada.
a ideia nossa é tentar ver se pelo menos, a gente não conseguir 80%, mas pelo menos 50% a gente consiga dizer assim, em 2 anos a gente conseguiu 50%. Vamos mais 2 anos para os outros 50%. Essa é a nossa intenção com essa história de corpo de assessores e formadores. Claro que nós não vamos resolver o problema da diocese, nem financeiro, nem resolver todos os campos de formação, não vamos conseguir estar em todos os lugares, não vamos conseguir dar conta de tudo, talvez de todas as demandas, mas é um pequeno sinal. Seu microfone está ligado. Um pequeno sinal. E essa é a nossa intenção. Aí, não sei se vocês já viram o relatório, mas quem quiser pode pegar também no meu blog, está lá. Tem um relatório, tem os anexos, que é mais resumido, e tem um relatório com todos os anexos, com tudo que os assessores que estavam lá deram. E aí cada um escolhe qual deles. É para sair lá para o final do mês de março, o plano, só o plano mesmo, né? E aí, em cima desse plano, é que a gente vai esperar que as comissões digam o que vai precisar de nós. Nós temos o pilar da palavra, o pilar do pão, palavra é catequese, pão é liturgia, caridade, as pastorais sociais, e animação missionária com mídia. E temos os 4 sonhos de Francisco, que está na querida Amazônia. Mais ainda o jubileu, e mais o jubileu de 2025, e está esperando um documento do Papa começar a trabalhar. Dalva? Então, é assim, Paulo, porque, professor Cícero, o seu microfone está ligado, viu? Vai dar microfone aqui com o meu. O que eu estava vendo, o que eu já tinha falado, e acompanhando aqui a Socorro Borges, é que não é que esse momento formativo para nós não seja interessante. Para mim, isso é a minha opinião. O que não é que não seja interessante, mas não é tão importante nesse momento, esse formato com essas temáticas que vocês vêm trazendo para nós. Porque, para mim, o que seria mais interessante nessa primeira formação, Paulo, seria exatamente, quando eu vi o Padre Luzimar é o nosso coordenador de pastoral, é o coordenador diocesano de pastoral. Então, era muito mais interessante que nós, dentro de área de formação diferente, tem gente aqui que acompanha o trabalho da diocese, sabe como é que funciona, sabe quais são os zonais, sabe como é que estão distribuídos, mas muita gente que estão nesse curso, nesse grupo de formadores, não tem o conhecimento. Então, eu penso que a primeira formação que nós deveríamos ter seria no sentido de conhecer a nossa diocese, como é que ela caminha, o que ela está pretendendo, conhecer o seu plano de pastoral. Aí sim, nós, cada um nas nossas formações, cada um dentro da nossa expertise, estaríamos falando a mesma língua. Isso sim, estaríamos dentro daquilo que estamos nos propondo, falando a mesma língua. Agora, eu não vejo, nesse primeiro momento formativo para nós, está trabalhando oratória, como discursar, no momento que nós não, a maioria, muita gente daqui não conhece como é o formato da diocese, como é que a diocese trabalha, como é que ela está distribuída, como é que ela está estruturada. Eu acho que a primeira formação que esse grupo de formadores precisa passar, Paulo, é por isso. É conhecer a cara da diocese, é a gente estar estudando, estar analisando, estar discutindo, estar conversando sobre o nosso plano diocesano de pastoral, que você mesmo disse que 80% a gente sabe das reclamações, não são colocadas em prática. Por quê? Tem muitas vezes que colocam uma ação que a pessoa que está lá não dá conta da dimensão gigantesca que é aquilo ali. Então, eu penso que esse curso formativo para nós, nesse primeiro momento, seria conhecer a diocese, o nosso formato, nós estarmos sentados discutindo o plano diocesano de pastoral, aí sim, a partir daí de conversar, conhecer como é que a diocese está estruturada, como é que ela caminha, né? Quais são esses projetos de Francisco, aí sim, porque muita gente, pode ser que tenha gente aqui que não conhece esses documentos, em que estão se baseados. Então, eu acho que o caminho inicial para nós, formadores, que vamos estar, seria esse. Por exemplo, tem uma pessoa aqui, o Neudes Castelo Branco, meu companheiro e amigo de longa data, fizemos ensino médio, mas o Neudes, ele é evangélico, ele não conhece nada sobre a linha pastoral da Diocese de Caxias. Então, eu creio que esse primeiro curso de formação para nós seria nesse formato.
Não, eu concordo contigo, Dava. Tanto é que a Deusimar botou ali. A gente precisa de um diagnóstico das temáticas. E as temáticas elas já estão dentro do plano diocesano, que estão nos pilares, e lá nos pilares está a prioridade, e dentro dos 4 sonhos de Francisco, que está na querida Amazônia, e no documento de Santarém, que foi o documento que nós estudamos. Eu concordo contigo plenamente. Ou online, a gente precisa de um outro momento, e aí talvez todo mundo pegar esse relatório, ler até o plano sair, e a gente fazer não sei como é que eu chamaria, uma roda de conversa, ou um debate, a partir de que vai sair da nossa conversa, para ser levada para o Conselho Diocesano, para conhecimento do Conselho, e o Conselho, lá que está com as comissões responsáveis por cada pilar, começar a destrinchar a coisa para dizer onde é que a gente poderia colaborar. Eu concordo contigo plenamente. Isso aí, eu ingênuo número e grau. O curso do professor, a gente pode até depois pensar em para mais tarde um pouquinho, mas essa daqui, da gente conhecer o plano, para mim é claro que é essencial. Eu não sei se todo mundo aqui, a Socorro já me pediu, já mandei para ela, a Dalva já pediu, o Clóvis, não sei se já viu, a professora Deusimar está aqui, não sei também se ela já viu, o professor Cícero estava na Assembleia Paroquial, eu imagino que lá tocaram nessa história do plano diocesano, e tem outras pessoas que estão... A maioria dos nossos grupos, a pessoa mais distante, assim, que está do nosso grupo, Dalva, é o Neudson. E o Neudson, ele entrou por causa do professor Beto. O Beto foi que disse que é muito amigo dele e fez a proposta para ele, porque já tinha se sonhado num grupo de psicologia, tal. Aí eu perguntei ao padre Luzimar, o padre Luzimar desconhecia, que não teria nenhum problema, ia perguntar ao bispo para ver o que o bispo oficializava, e o bispo disse que por ele não tem problema, desde quando ele entre nessa de conhecer, isso aí que falou, né? A caminhada da igreja, da diocese, como é que nós estamos organizados na questão eclesial de zonal, de vicariato, das paróquias, de comunidades, que temos das comunidades. Hoje, nas paróquias, tem as comunidades e tem os setores missionários. E, geralmente, quando vai fazer curso, ou quando não faz por paróquia, faz por setores, ou às vezes a gente faz por zonal, ou às vezes a gente faz por vicariatos. Então, tem N formas de trabalhar. Quando a gente quer uma coisona grande, faz diocesano. Quando a gente quer pegar mais pessoas, a gente vai no vicariato, ou às vezes a gente vai no menor ainda, que é no zonal, ou a gente vai ainda no menorzinho ainda, que é a paróquia e as comunidades. Concordo contigo, viu, Dava? Plenamente. Deusimar, não sei se ela queria falar, ou Clóvis. O professor Cícero levantou a mão? O Clóvis aqui, pode ser? Pode, Clóvis. Eu também eu pensei justamente como a Dalva pensou, né? Eu pensei que a diocese já tinha tudo programado e que a gente já ia logo, sabe? Mas não é descartado isso mesmo. A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que aprender mesmo, mas tem que organizar, como já foi dito. Eu me preocupo também com a escola, né? São Justino de Roma. Eu estou estudando, a Dalva está. E também eu estou no aspirante ao diaconato, que nós temos encontro presencial, que não é só em uma cidade, nós estamos indo para Caxias e também para Timon. Isso no ano passado. Agora, esse ano é que nós vamos ver ainda, né? Quais são as cidades que vai ser escolhida, né? Para que os aspirantes ao diaconato pudessem se encontrar. Aí o que me preocupou foi isso, né? Aí, assim, um curso com tanta coisa, é bom, é muito legal, mas eu fiquei, assim, com medo. Aí tem a escola, aí tem os aspirantes, aí chega o curso, aí tem atividade, tem tanta coisa, eu disse, mas só que eu disse, Senhor, seja o que Deus quiser, né? Mas estamos aqui, o que deve é, só isso. Assim, professor Cícero, depois a professora Socorro. tá. Quando foi solicitado de mim, né, a apresentação desse projeto, em verdade, o que nós pensamos era que, não obstante, né, se tem o plano diocesano, se já estabeleceu-se as metas,
A ideia era de que nós, a partir da apresentação desse planejamento, desse curso, inclusive, a gente tirar alguns modelos, né, de design, de como aplicar as prioridades, de como resolver as prioridades. Por exemplo, poderia usar o PDCA, que é um ciclo de administração ágil para determinados problemas, que a gente define a causa raiz, define qual é que vai ser um plano de ação rápido para ele, define quais vai ser os indicadores para saber se aquelas ações estão ou não caminhando, e no final fazer a avaliação. Como eu apresentei lá no projeto, a ideia é desenvolver essas habilidades de planejamento e de execução. Não se trata de ensinar, de formar coisa que seja fora do que é gestão. Logicamente que gestão com base no Evangelho. A ideia é essa. Se vai ser um design thinking, se vamos usar um Ishikawa, qual é o tipo de gestão e de modelo de gestão que nós vamos aplicar para o plano de ação que a gente, por exemplo, definir. Pensemos aí numa coisa, formação litúrgica. Então, como é que nós vamos fazer essa formação litúrgica? Qual é o grande problema? Ou se a gente pode acelerar isso? Aí a gente precisa conhecer, tá certo, a gente precisa conhecer a realidade, mas também a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente vai aplicar para fazer essa intervenção, a fim de que a gente possa fazer com melhores resultados. Disso, a ideia do curso é levar a compreensão e instrumentalizar essas ferramentas de gestão de projetos. É disso que se trata, viu? Professora Socorro? É aquilo que eu já tinha falado, né? Acho que eu acho que essa coisa que é de ver os desafios que nós vamos ter a partir das decisões, é isso mesmo, desse olhar mais sobre a diocese. Mas eu penso assim, que se casar duas coisas, um momento mais formativo e um momento mais que seja de olhar essa realidade da diocese, esses desafios, e criarmos perspectivas comuns, né? Porque, assim, a questão da gestão tem vários modos de gestão, né? E você pode ir para mais um campo, o outro pode ir mais para outro. É bem difícil criar essa unidade. Mas a gente pode tentar. Só que eu vejo muito como que os colegas estão dizendo. Entendeu? Eu penso que a formação seria boa. A minha questão mais é o que é necessário nessa formação agora. A gente se preparar como se fosse um curso ou uma formação, um curso de preparação, né, e planejamento da ação dos assessores, das lideranças, tá entendendo? E aí, dentro disso, pode vir você trazer um modelo facilitador. Isso não impede você colocar isso, mas existe uma coisa assim, que é, primeiro, olhar para essa diocese, apresentar as últimas decisões, o relatório, as questões, a estrutura, depois que vendo tudo isso, inclusive do que foi, porque o que nós temos de mais recente é realmente o relatório da Assembleia. E pensarmos, a partir das grandes temáticas que foram criadas, a gente pensar, também se apresentar, a gente pensando coisas comuns, talvez até um dizendo, sugerindo para o espaço do outro, e vendo, criando, de modo que essa equipe, esse grupo, né, esse coletivo, ele tenha uma unidade no sentido dessa integração. E tem sua singularidade no sentido das formas, por exemplo, oratória, vou só pegar um exemplo, oratória.
Se eu for fazer um curso de oratória, para mim vai ser ótimo. Mas eu tenho uma leitura sobre oratória que é complicada, entendeu? Então, assim, que eu já tenho uma crítica sobre a oratória e tal. E aí é complicado para mim, porque para mim eu acho que para todos, mas a gente pode ver, né? Quais são as perspectivas dentro das hermenêuticas, da análise do discurso, ou da perspectiva mais voltada que você está analisando, sobre a perspectiva da oratória. Porque cada um aqui foi convidado pela trajetória que já tem. E a trajetória que nós temos é uma trajetória de alguém que conseguiu, de um modo melhor ou pior, de alguma forma, de fazer uma relação entre teoria e prática. Né? Inclusive, eu trabalho com a ideia de que discurso é uma prática. Né? Então, não se separa a teoria de prática. Então, assim, que vai diretamente, às vezes, no confronto de algumas teorias sobre a questão da oratória. E aí, eu acho que esse compartilhamento até de saberes entre nós, o que eu posso aprender com tua experiência, Cícero, eu fiquei muito interessada, e aí, por exemplo, com outros que não estão aqui, por exemplo, a Jocely, ela tem uma habilidade com a Bíblia incrível, né? Eu gosto muito da Bíblia também, eu estudo, mas meu olhar tem um olhar espiritual e tem um olhar como historiadora, né? E tem essas coisas. Então, assim, eu acho que esse encontro dessa liderança é que eu acho bacana. O quanto que a gente pode criar uma fonte, né, de fornecimento, de um poço, né? Um poço de abastecimento das trocas que a gente pode fazer. Entendeu? Não necessariamente unificar. A minha preocupação é unificar uma coisa só. Porque toda a teoria que eu trabalho hoje, na perspectiva que eu trabalho, é justamente no sentido do cuidado para não homogeneizar. Porque, como historiadora, seria uma prática colonizadora da igreja. E eu não vou para criar forma, nem forma. E aí, Paulo, uma coisa que você diz, e que eu acho que tem muito acento, por que as pessoas não se envolvem? Por que elas não se envolvem? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Por que as pessoas não se envolvem? Por que elas não estão se envolvendo? Então, é muito mais do campo de análise. Por que é tão difícil reunir hoje? Ou por que, quando reúne, é sempre em torno das mesmas coisas, dos mesmos fazeres? Por que a gente não consegue... vamos pegar o exemplo de Marta e Maria. Por que a gente se contenta com a prática de Marta e temos dificuldade com ser Maria, né? E nas profundidades? Esse tempo, o que significa ser cristão? Dentro do ser cristão, o que nos marca, nos define nesse tempo, espaço, de modo diferente? Eu acho que são essas questões que a gente se encontrando e vai criando uma performance, né? Eu gosto muito dessa coisa, de uma performance andante de um grupo que se identifica pela causa, que se identifica pelo discurso, aí a ideia de oratória pode ser, que se identifica por determinadas abordagens metodológicas, porque tem variadas, por exemplo, só no campo, as abordagens que valorizam o aspecto comunitário da vida. Aí eu respondendo a tua pergunta, tu sabe por que é que a maioria não se envolve? É porque ninguém gosta que chegue coisa pronta só para executar. Não importa se é dentro da igreja ou fora dela. E essa hierarquização, que não está só no fato de ter padre aqui, não é só isso a hierarquia. Como voltar a ser
igreja comunitária, o comunitário. Como desenhar o rosto de Cristo no comunitário. Esse é o desafio. É voltar para o comunitário, nos incitar a convivência comunitária, nos alegrar em servir comunitariamente. Eu estou nessa aqui, eu aceito isso aqui, não é porque eu tenho tempo, é porque eu estou interessada nesse projeto. Eu estou interessada nesse projeto. Então, eu acho que essas questões devem nos unir como grupo, nos conhecer, ter um momento dessa reflexão de autoconhecer, fazer essa partilha entre nós, que, por sinal, o processo da quaresma é excelente para começar esse processo. Por que nós fomos chamados para isso? Entende? Está aqui os desafios apresentados pela diocese, está aqui os modos de fazer, está aqui as nossas diversidades de olhares, saberes e experiência, que é uma coisa lindíssima. E isso é beber na fonte mesmo, da experiência do outro, que toca, que nos toca, que nos... Então, a gente precisa mesmo, eu concordo que a gente deve ter momentos de encontro, porque somos um grupo, não é? Mas muito cuidado em querer criar uma forma, porque é complicado, entendeu? Isso não tira a dimensão de ter uma formação para nós, não. Entende? É só ficar um pouco esperto para isso. Eu estou interessada, eu até disse para o Paulo, quando tiver formação, tu me diz que eu quero participar também. Porque eles convidam a gente só para dar formação. E quem forma o formador? É igual ser mãe. Existe tudo de mãe. A mãe é para cuidar. Quem cuida da mãe? Quem né? cuida da mãe, exatamente. Cuida da mãe? Essa foi a nossa preocupação. Está entendendo? Quem cuida do formador? Pois eu começaria pelo espiritual. Está entendendo? Mais do que um esquema metodológico, não estou desvalorizando em nada, Cícero, entenda o que eu estou dizendo. Eu começaria por esse encontro. Quem são essas pessoas? Por que elas foram chamadas? Está aqui o desafio da diocese. Nós temos em nossa mão isso. Nós podemos lá sair, por exemplo, ter um momento para essa sua apresentação, que eu acho valiosa, desse modelo. Depois, outros do grupo poderiam também apresentar outras propostas de modelo. Está entendendo? E entender assim, qual é uma coisa que a gente não pode esquecer, quais são as grandes diretrizes dessa diocese. O que da identidade dessa diocese não se pode perder e que a gente quer recuperar como fogo de Montoro. Né? É esse viés, essa coisa, não é nada técnico, é algo da alma, é algo que queima, é algo que nos convoca, é o Espírito Santo. Se não for assim, não adianta. Se não for assim, não adianta. Porque ninguém quer que chegue alguém lá dizendo as coisas para fazer o que tem que fazer. Ninguém gosta disso. Não importa se é dentro da igreja, dentro fora da igreja. Não diz na cara, mas sai falando ou pensa. Socorro. O nosso jeito de ser igreja, será que nós estamos sendo inclusivos? Socorro. O Papa Francisco, ele está revolucionando, e como eu estou revolucionando, a Dalva deve lembrar disso, a partir do sino da Amazônia, que ele pediu uma escutar todo mundo que estava na Amazônia. Agora ele está pedindo uma escuta da Igreja Universal. Aí tem que dizer assim, mas eu lá no Cafundó do Judo, o Papa vai saber? É capaz, ele quer saber. Tanto é que no documento, agora, ele começa a lá falando das mulheres, que a igreja, às vezes, fala, mas o Papa diz. Ele sabe disso. Deu, como é que se diz? Ministério para as mulheres agora, de leitorato, de acolitato, de catequista. E a gente vê que quem comanda e quem está 80% na igreja da Amazônia e do Brasil são as mulheres. E a gente sabe que termina decidindo, às vezes, é o padre, e aí muito da gente é só de fazer mesmo, é só de ativismo, só de ficar fazendo as atividades, e o mal é isso, que às vezes já chega tudo pronto, e aí vai se fazendo, vai só... e, às vezes a gente quase não constrói muita coisa. De fato, às vezes eu fico preocupado com isso também.
Mas, por exemplo, chega coisa da CNBB, aí chega coisa do regional, aí a diocese manda, e aí a gente vai, né? Tem Agora, um só lado que, burocrático mesmo. agora eu penso assim, que a gente deveria, construir desconstruindo. E eu acho que isso aqui seria papel nosso, dos assessores. Às vezes, construir, de desconstruir algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho lindo quando o Papa fala, esse Papa aí, até quando ele escolheu o nome dele, de Francisco. Na história não teve um Papa Francisco. E ele se lembrou de São Francisco de Assis. E às vezes a gente fala, às vezes é só os discursos. E é só oratória, só... na prática a gente não está muito preocupado. Eu fico muito preocupado quando a gente vai nas assembleias paroquiais e na diocesana, que vai avaliar, e aí se constata que nada do plano saiu do papel. Ficou só no papel, publicou um coisa enorme, e praticamente aí monta outro de novo. Aí agora vamos fazer um novo. Aí aquilo a gente descarta, como se não precisasse mais. Se nem fez, como é que não precisa mais, se não foi feito? Eu fico muito preocupado com essas coisas. Tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu. Aí eu estava numa assembleia paroquial que a comunidade botaram mais de 10 prioridades. Gente, mais de 10 prioridades é coisa demais. Para um ano. Para que Lógico. tudo isso? Pois é. E o padre, não, mas tem que ficar todas elas. E tá bom, tem o padre. Só que a gente acostumou que o padre é que manda, o padre é que decide, é o bispo que manda, é o bispo que decide. E aí essa história da coletividade, da comunidade, vai se perdendo. Vai se perdendo. Dalva, depois que socorro. Não, é só pegando o gancho. Isso que a Socorro coloca é muito preocupante, igual, Socorro, a questão do resultado do IDEB, né, das escolas. Há uma correria muito grande para que essa escola aumente o IDEB, você vai ver a proeficiência do aluno a lástima. Ou então aquelas escolas que o IDEB cai, né? Geralmente o secretário de educação chama o diretor e reclama, mas não reconhece a parcela dele de culpa naquele processo de queda do IDEB que houve, e nem se trabalha para que aquela escola volte a melhorar o IDEB, né? Só para mascarar a realidade que temos. E uma questão interessante, que eu tinha até notado aqui, Paulo, antes que você colocasse, sobre a questão do Sínodo da Amazônia, né? O Papa Francisco, ele tem tido uma sacada, uma pegada muito legal, que é a questão da sinodalidade, que é o caminhar junto. E eu me lembro que uma questão que foi assim, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É igual o professor em sala de aula. O nosso calcanhar de Aquiles ainda hoje é que a gente consegue trabalhar dentro da igreja com os nossos iguais, aquele que pensa como a gente, aquele que não discorda, mas aquele grupo, aquela pastoral que pensa diferente da gente, né, que às vezes discorda até do Papa, mas está lá dentro das pastorais, a gente tem muitos grupos que têm criticado o Papa Francisco, nós não temos acertado o passo com essas pessoas. Então, o que fazer com esses diferentes que estão nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, dentro da igreja? Batendo de frente, às vezes, até mesmo com o padre. E aí, o que fazer para chamar essas pessoas para perto, para mostrar que o que a gente tem é um rosto desenhado, o rosto de Cristo, que ele fez a opção preferencial pelos pobres, né? Mas como é que a gente faz isso? Então, para a gente, o grande desafio das questões, acho que era a primeira questão, não me lembro, parece que era uma das primeiras questões, era o que fazer com o diferente, que estão lá dentro das nossas igrejas. Quando a gente vai para a prática das nossas pastorais, é igual na sala de aula, né, principalmente na educação básica, a gente prepara a aula para o aluno que sabe ler e escrever, mas o aluno que não sabe ler nem escrever, ele fica lá no canto, né? E a gente não pensa. Você elabora uma avaliação, uma prova, ou como o nome que você queira utilizar, uma atividade, para o aluno que sabe ler e escrever. Mas o aluno que não sabe ler e escrever, ele fica de lado. Então, nós temos feito muito isso, a gente não tem refletido. Por que 80% do que está sendo colocado no plano não dá certo? E o Paulo David coloca uma coisa bem interessante, quando a gente faz o curso para elaboração de projetos culturais, a primeira coisa quando eu fiz pela FGV, ele dizia assim, formador, quem é da educação? A gente levantava a mão e disse, olha, quem é da educação, pelo amor de Deus, esqueça essa ideia de objetivo geral e objetivo específico. 2 objetivos, 2 projetos. Ele diz que o professor tem mania, educação tem mania da escola elaborar projeto, elabora um projeto geral e bem uns 10 específicos. Ele não dá conta nem do
Dalva, teu microfone desligou. Oh, perdão. Então, às vezes, quando a gente diz, você coloca, elenca um objetivo geral e uns 500 específicos, você não dá conta nem do geral. Então, em projetos culturais, a gente trabalha nessa perspectiva, um objetivo geral, um objetivo já é um projeto, 2 objetivos é outro projeto. Então, muitas vezes, a gente coloca isso dentro dos nossos planos de pastorais, coisas que a gente já sabe que não vai dar certo. Não é? Ah, é porque você é pessimista? Não, é porque a gente é realista, a gente já sabe qual é o chão que a gente pisa, a gente sabe qual é a realidade, então é melhor você colocar menos diretrizes no decorrer do ano que você vai fazer, ou dentro de um plano, dentro daquele plano diocesano, que é uma dimensão maior, você vai diminuindo, né? E a Deusimar falava de um diagnóstico, a gente vai ter um momento agora que a gente já pode estar utilizando, Paulo David, que são as assembleias paroquiais, nós já tivemos a diocesana, nós vamos ter agora, todas as paróquias já estão fazendo as suas assembleias paroquiais, e a partir dela que cada paróquia desenha o seu rosto, o que está lá, o que está pensando, a de São Benedito é agora 19, 20, 21, né, Paulo? É agora. Então, agora. Esse momento é um momento de diagnóstico que a gente pode estar utilizando para a gente ver qual é a dificuldade dessas paróquias, porque tem um questionário lá que eles fazem, avaliativo, né? Sempre tem um modelo padrão para toda a diocese. Então, ele tem um questionário padrão que ele pergunta, né, o que avaliou, o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar. Então, a partir desse diagnóstico que as assembleias paroquiais vão fazer, a gente já vai ter esse diagnóstico. Tem a assembleia paroquial e as pastorais, tipo a pastoral familiar, acaba fazendo também as suas assembleias. Então, um diagnóstico é um momento bom de diagnóstico que a gente vai ter. Tem, a maioria das pastorais tem suas assembleias, tanto diocesana como paroquiais. Desligou de novo, Dal. Não, era só isso que eu tinha para colocar. Tá ok. Professor Cícero, para a gente começar a ir afunilando, para a gente encaminhar o próximo passo, a gente vai fazer uma outra reunião. Que o Paulo deixa eu só encaminhar bem aqui, viu, Paulo? Diga, Dal. É o encaminhamento que eu tinha feito aqui. Então, o que a gente já pode colocar para esse primeiro momento carregar a história? O professor é professor em qualquer espaço. O que a gente pode deixar como dever de casa, né, Paulo? Dar uma lida, dar uma estudada nesse plano diocesano, né? Ver quais são aqueles documentos que ele está sendo referendado ali, tipo o documento de Francisco. Esse plano diocesano, ele está baseado em que documento? Para que a gente possa conhecer esse documento e, a partir daí, montar essa estratégia. O plano diocesano, ele continua com as diretrizes de 2019 a 2023, e foi prorrogada de 2024 a 2025. Depois o bispo sugeriu que aqui na diocese, além das diretrizes, a gente acrescentasse o documento de Santarém, que pega também o documento da querida Amazônia do Papa Francisco, para a gente pegar os sonhos de Francisco. Então, a gente pegou 4 pilares que já tem nas diretrizes, mais os 4 sonhos de Francisco, que estão na querida Amazônia, que aparece no documento de Santarém. Então, esses são os documentos, digamos assim, referenciados, né? Claro, a doutrina social da igreja, a Bíblia Sagrada, mas os documentos seriam esses, as diretrizes, o documento de Santarém com a querida Amazônia. Lá no relatório tem tudinho, inclusive todo o material que a Socorro também utilizou, no relatório com os anexos tem tudo isso. Dá mais de 80 páginas, né? Com anexo. Sem anexo, um dever de casa grande. O plano mesmo, só o plano, esse ainda não saiu, porque o bispo disse que é para sair quando todos os zonais tiverem feito as suas eleições, que é para sair o nome de todo mundo lá. Mas como o relatório tinha que sair, tem um relatório. A gente mandou o relatório que as paróquias estavam pedindo para passar a assembleias paroquiais. E o nosso bispo, ele tem um dom, que ele demora a responder as coisas. Não é como o Dom Wilson, que tinha ideias práticas e resolvia, e chamava, e orientava, e dizia como era que a gente ia fazer, e botava coisa, e sonhava com todo mundo junto. Ele demora mais um pouquinho. Olha, esse relatório a gente só mandou porque a gente ia mandar, porque não ia ler, a gente pegou e mandou. E agora o plano, ele disse que é para sair, quando sair a votação. Vai demorar uns 3 meses. Professor Cícero. Muito bem, Paulo. Ok, ficou muito claro, ficou muito bem entendido, e eu gostei, inclusive, da fala das meninas, no sentido de que
nesse primeiro momento, então, encaminhar os relatórios, encaminhar essas informações, a fim de que nós possamos, então, tomar ciência, tomar pé do que é, nesse momento, o planejamento da diocese. E aí, a partir daí, a gente vai alinhando, a gente vai conversando e vamos verificar o que vai, qual é o nosso papel de cada um de nós dentro desse processo. Perfeito? Gente, eu sei que criar grupo é a estratégia, mas é muito grupo. Mas o que vocês acham? Tem que se criar um grupo da gente, dos assessores. Aí lá a gente botava, por exemplo, onde é que está o relatório? Botava lá. Aonde é que tem o documento de Santarém? A gente botava lá em PDF, para a gente ir socializando. De repente, a Socorro tem o material que ela utilizou, bota lá de onde foi que ela tirou. Ou seria demais criar mais um grupo? Eu sei que só eu já estou com mais de não sei quantos. Eu fico doidinho. É grupo que eu não dou conta. Eu tanto também grupo, meu Deus do céu, é grupo da eu estou pensando assim, em algo mais prático. Eu não sei que. Porque hoje, por exemplo, eu tive que mandar mensagem para cada um individual. Então, se tivesse grupo, eu mandar só uma mensagem. Paulo, acho que você deixa sem grupo, você faz uma linha de transmissão e deixa gravada. Aí, por exemplo, quando você que fica como coordenador, quando você for mandar, você manda nessa linha de transmissão. E quando alguém for dar algum feedback, um feedback individual. Pois pronto, depois você vai me explicar direitinho. Mande o tutorial para mim, viu? Tá, mande beleza. o tutorial. Tá bom. E, gente, então, nesse caso, a gente deixa uma reunião agendada ou vamos fazer esse processo que a Dalva está dizendo, a gente começar a fazer esse processo de leitura, porque nós vamos ter Conselho Diocesano em março, no dia 3 de março. A ideia do Padre Luzmar é que no dia 3 de março a gente já pudesse levar alguma coisa da conversa desses assessores e formadores, para casar, porque nós estamos tentando as comissões. Nós tentamos com quase todas as comissões e estamos falando para ela desse corpo de assessores. E lá na reunião do conselho, nós vamos ouvir todas as comissões, que elas não conseguiram nos dizer e vão levar para o conselho, e lá também a gente diria alguma coisa dos assessores, ou não sei se a gente faria também uma reunião ou depois do Conselho Diocesano, para a gente dizer como é que foi o Conselho, e aí fazer esses passos que vocês estão propondo, do diagnóstico. Eu ainda acho que a gente pode deixar marcado esse encontro, entendeu? Esse encontro mesmo, que não precisa ser uma coisa grande, já esse compartilhamento, entendeu? Eu acho que pode fazer de um dia, entendeu? E para a gente se conhecer mais, e aí, já vendo do conjunto das ideias que saiu aqui, ver o que prioriza, a questão do diagnóstico, que já vai com a leitura, e aí vendo outras coisas, mas eu ainda sou a favor do encontro, esse encontro dos quê? Como é? Das lideranças, que tu chamou? A gente está chamando de corpo de assessores e formadores. Pois é. E essa coisa que Cícero traz, eu acho que no momento que a gente vê o todo lá, a gente vai ter condições de dizer assim, olha, o momento mais, porque eu acho que não é para descartar, viu, Cícero? Não, tranquilo. Eu acho que vendo as emergências, porque eu sinto essa mesma coisa que a Deusina está falando, que a Dalva fala, acho que é porque a gente é desse universo mesmo mais assim, educacional, essa necessidade de enxergar essa totalidade, essa coisa, e também de nos conhecer mesmo, e aí a gente pode até ser um momento de encontro valioso do ponto de vista do nosso encorajamento, né? Perfeito. É muito assim, Socorro, do que a Dalva falou. A gente desenha só o modelo de ação, que, na verdade, a gente chama o design, né? E aí tem, como eu disse, diversas ferramentas que, logicamente, são da iniciativa privada, mas que a gente aplica e a gente sabe dos resultados, né? O PDCA, por exemplo, é um método muito interessante que a gente só trabalha com uma meta, um único objetivo, a gente só tem um único objetivo, pode até ter 2 ou 3 metas, mas é um único objetivo,
a partir desse diagnóstico, a gente descobre qual é o problema, qual é o desafio, vai na causa raiz e trabalha só aquilo ali. A gente não trabalha duas coisas, trabalha única e exclusivamente com aquela problemática. E isso é uma metodologia ágil, né, que a gente chama. E esse treinamento, depois que a gente primeiro apresentar as competências, e aí depois a gente vai para os modelos de gestão, né, do design, qual é o design que a gente vai utilizar para os modelos de gestão, porque assim, não pode ficar muito solto as etapas, não pode ficar muito solto a forma de trabalhar. Existe, logicamente, se nós pensarmos no ScoreCAD, aí sim, é um método que vai pegar muito mais elementos, vão trazer muito mais variáveis, etc. Mas, nesse momento, sim, o que me passava por a cabeça era da possibilidade de a gente aprender a mexer com essas ferramentas, ou design thinking, ou outra metodologia ágil, né, o método do Scrum. Quer dizer, existem muitas coisas que podem ser conhecidas e vai ser aplicadas conforme a situação. Não tem nada assim, nada é definido a priori. Todas as coisas são construídas a partir dessa análise inicial. Tá, uma coisa a gente está concordando, que depois isso aí vai ser útil para a gente. E a gente vai ter muita conversa ainda, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Materiais a gente vai alinhando. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Porque para essa reunião aqui, a gente não chamou o pessoal da psicologia e das terapias. Mas desse encontro que a gente faria presencial, de um dia ou de um dia todo, chamaria todo mundo, o do design, de sim, terapia, todo mundo, né? Todo mundo, para a gente ter todo mundo a mesma... Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, tá bom. A gente bom pela falar uma terapia lá. Falar, Paulo, que a gente trabalha o tempo todo com energia de Deus. É verdade. E cada um aqui é um sopro, meu filho. Quando encosta no outro, a sua potência vai para triplica. É isso que eu estou chamando de alimento. Assim como a gente vai ser convocado para ajudar nas comunidades, a gente também precisa se alimentar de várias formas. No método, nisso aí, nas técnicas, o que eu vou usar. Eu já estou até interessada de saber desses métodos teus aí. Entendeu? E aí, essa coisa toda. Tá ok. Então, vamos ver aqui a previsão de data. Aí, depois eu vou conversar com o Padre Luzimar, que nós não temos ainda mais reuniões. A ideia que o Padre Luzimar está querendo é que a gente tenha um lugar para ficar funcionando na Secretaria Diocesana de Pastoral, e junto comigo, que eu sou secretário, a gente tem alguém de comunicação, para também pensar essa história de design. Tudo que for passado é uma mensagem, saindo em todos os meios de comunicação. A mesma coisa sair no Instagram, no Facebook, no site, na rádio, na TV, porque a gente vê que quem comanda, por exemplo, o Instagram é um grupo, quem comanda o Facebook é outro grupo da diocese, quem comanda a TV é o Padre Ribamar, então entra lá quem ele quer, tem pessoas formadas, não tem. A rádio, quem comanda... Não é meu padre não, viu? Do jeito que ele quer, tem que ser sincero, tem que ser a verdade. E aí vai. A própria pastoral da comunicação, elas brigam entre si, elas ficam brigando para quem... elas ficam brigando entre si para quem faz a melhor transmissão da missa ou do fecheiro, não sei o quê. Então, a ideia é que nessa secretaria, que a gente já convenceu o bispo, que vai ter na casa do bispo, mas ele disse que, por enquanto, ainda não vai reformar, a gente vai ficar sem treinamento e tendo alguém da comunicação. Aí, toda vez que for passar uma informação, teria lá a logozinha da diocese, a logo da PASCOM e uma legenda te dizendo o que é aquilo. É como se passasse um filtro, né? Para chegar em todos os lugares. E aí, claro, os assessores também, a gente estaria todo mundo interligado. Eu estou amando a ideia do padre Luzimar. E o bispo com muita dificuldade, porque ele, por exemplo, ele faz os documentos dele, mas ele não tem assessoria de nada, ele faz do jeito que ele entende, ele gosta muito de documentos, ele bota lá o decreto, bota lá os comunicados dele, mas, por exemplo, eu senti muito, por exemplo, teve a morte da irmã Socorro, ela contribuiu tanto para a diocese, não saiu uma nota de, sei lá, de reconhecimento, de agradecimento pelo trabalho que ela fez. Se tivesse uma equipe de assessoria, de formadores, até de comunicação, de pessoas para dizer, tinha saído alguma coisa. E às vezes acontece. Então, a ideia é que nesse lugar, primeiro vai ter treinamento, depois vai para casa do bispo. Lá seria o QG para tudo ficar centralizado para a gente. Mas agora, como a gente ainda não tem daqui ainda data certa, a gente prevê pelo menos esse encontro. De um dia ou de meio-dia, terminando com almoço,
ou terminando com um lanche da tarde? Digam aí uma previsão, uma suposição. O Conselho Diocesano é dia 3 de março. Não sei se já estamos contra o tempo, ou deixa para depois. Aliás, o Conselho Diocesano é 2 de março. É um sábado. Ou deixaria para depois? Agora eu estou perguntando aí o que vocês dizem. Sei que as agendas estão lotadas. Eu sei que todo mundo aqui... Mas vamos propor. Tira o print da reunião, porque aqui já é o começo das coisas, né? Tá gravado. Não, porque a gente tem que ter preocupação de ir também registrando as ações desse grupo. Não, tudo eu estou anotando e isso aqui está gravado. Todo mundo que precisar depois ouvir, precisar relembrar a reunião, quem não estava, a gente vai mandar para quem não estava, se solicitar, e nós vamos poder também depois assistir novamente isso aqui. Meu filho, porque tudo agora precisa de testemunho e 2 fotos. Pois vamos prever uma data. Veja aí, Paulo. Veja aí. Você que está com a agenda aí, sugere aí uma data. Aí depois a gente vê se encaixa aqui. É melhor um sábado, é melhor um domingo, uma sexta. Meu filho, domingo melhor é dia do Senhor, não inventa moda, não. No sábado. No sábado é melhor, Paulo. No sábado é bem melhor. Sábado. No sábado é melhor. Ai. Vocês devem me olhar na minha agenda, eu estou olhando na minha agenda, mas a minha agenda aqui está 30 de março. Na minha agenda tem livre 30 de março. Está muito longe. É o tempo que a gente lê o relatório, já saiu o plano diocesano, imagino que já tenha saído o plano diocesano. Socorro, está desligado. Depois da Semana Santa, E 30 de março já passou. Não, é sábado santo. Não dá certo, não. Igual que tu me chamou a atenção aí. Esse final de semana é de coisa. É sábado santo, não dá certo, não. É Vigília Pascal. 13 de abril. A gente não vai correr muito, não. Está muito longe, não, Paulo. Está muito longe, não. Fica longe. Em abril fica longe, Paulo. Longe, porque qual seria a nossa missão daqui para frente? Não era estudar, se debruçar sobre o relatório? Não, eu estou vendo as datas que o professor disse para me ver na minha agenda. Da minha não inventa moda, não. Não inventa moda, Vocês podem marcar uma e fazer vocês com o Padre Luzimar, sem nenhum problema. Por exemplo, porque assim, se a gente está pensando em ser propositivo, a gente precisa também apertar o nosso tempo para que a gente dê conta de estudar, não o plano diocesano, mas o relatório, né? De ver quais são aqueles documentos que está referendando esse relatório, para que a gente tenha uma noção, quem ainda não viu, né? Conhecer, quem já conheceu, reler, rever, para essa perspectiva do que está sendo proposto, porque a gente já conhece as diretrizes, mas dos planos anteriores. Então, vamos rever. Entendeu? Hoje proponham uma data. Então, antes ou depois da Semana Santa? Eu vou sugerir o dia 9 de março. 9 de março, né? Eu vou botar a data e vou levar para o Padre Luzimar, viu? Porque ele vai acompanhar vocês. Mas não tem como. E Paulo, tu tem que estar, que frescura é essa? Não, porque minha agenda já está cuidada até... Não, é porque está se achando o último biscoito Nikito do pacote. Edalva, eu tenho que perceber o seguinte, eu criei uma consultoria, eu estou assumindo coisas na diocese, eu já fechei calendários com outras pessoas do Nacional também, eu não posso abrir mão, não. E eu ganho a partir disso. Eu sei, mas aí assim... É diferente. Agora, se vocês podem decidir, vocês se sentem qual é o dia que tu pode? Não, qual é a lição aí, Paulo? Tem que priorizar. Na semana eu posso qualquer dia na semana. Prioridade. A primeira lição lá do treinamento, Paulo, é prioridade. Vamos aí. Pois é, mas eu na semana, final de semana eu já estou lotado. Veja no dia de semana. Na semana eu posso. Qualquer dia na semana. Segunda, quinta, só dizer o dia. Ou bota numas...
Uma Só sexta-feira. não pode nessa semana de sábado, de 4 a 8, porque nessa data eu estarei em Brasília, na Conferência Nacional. Aí, ela já tem um compromisso. Tá igual eu, não. Eu tô com os compromissos, tá entendendo? Fecha aí. O Paulo Luzimar fechou isso aqui hoje, mas o rapaz tem outro compromisso. Ele tá na paróquia que ele assumiu. Paulo, eu vou pra paróquia porque eu assumi agora. Então, padre, tá certo. Tá. Ele está onde, Luzimar? Parnarama, Ah, ele foi para o lugar do... do Judenor. Digam aí, para mim, segunda, terça, quarta, quinta. Não, essa data aqui de 9 tá tranquilo, tá de boa. Ou se for durante a semana, eu não sei como é que o pessoal tá aí, para mim tá de boa durante a semana à noite. Tinha que ser pela manhã, porque no nosso grupo tem pessoas de Timon, tem pessoas Pela manhã, de Patos, ou de manhã Você ou de fala- tarde. Ou de manhã ou de Pela tarde. Não, Porque mas tem esse horário, gente, você tem que ver que tem muita gente que trabalha, né, e não tem como sair. Ó. Tem gente que é professor, que está na ativa, né, que tem aula, então é meio complicado. Eu acho que essas reuniões teriam que ser à noite mesmo. Botar a partir das 7 horas, em ponto, né? Para quem vem à noite, no lugar. Então, qual dia? para mim é bom é na quarta. Qual quarto? Qualquer uma. É porque na sexta eu tenho aula na Quarta faculdade. seria 14, né? Mas é o fato de eu estar viajando, não tem problema, não. Vocês podem, vocês Não, se quarta- reunir na quarta, volta, 13. eu pego o que passou. Edalva, quarta é 13 de março. Tem o 13 de março e tem o logo depois, 20 de março, que a Dalva já está aqui. E 13 de março, qual é o dia daquela formação sobre projeto? É terça e quinta, Ah, é 14, né? 14. Não, estou tranquilo, essa data aí já está de boa. Então, dia 13, a partir da noite, Para mim tá, tranquilo. vamos para o centro de treinamento, que é o lugar melhor para Não todo pode mundo. ser à tarde, não, 13 de março. Por mim, mas aqui a Dalva disse que tem gente que é professor. Não, isso essa aqui, data não, essa data para mim tá de boa. Eu só não tá? posso nesse período de 4 a 8. E para mim também podia botar à tarde, das 14 até às 17. Não, à tarde eu não tenho problema com a tarde, porque lá no trabalho eu pego direto, né? Então eu não tenho Porque problema. eu deixo a Sofia lá na escola, no Dom Barreto, e vou. Pronto, vamos botar. E A gente aí pode, volto. pode continuar com esse nome de Corpo de Assessores e Formadores, ou tem que trocar essa terminologia? Como é que tu botou aí? A gente está chamando de. A gente pegou o que chama o nacional, a TNBB. Corpo de Assessores e Formadores. Ou a gente troca depois, já pensa com calma Eles na estão mão. usando esse nome, é? É, Essa assessores. categoria? Mas ele eles usa chamam- o corpo de assessores, por exemplo, a gente está na Não, assessoria. a gente tá botando, nós botamos o corpo, mas eles chamam só Ah, de não, eu posso tirar o assessores e corpo, formadores. porque ele está usando Como é que eles chamam? assessoria. Assessoria. Assessoria diocesana. Tem os assessores nacionais, os Por exemplo, eu assessores estou na regionais. assessoria do Regional Nordeste 5 de liturgia, então é assessoria que ele bota. Isso. Ou ele bota assessoria ou comissão de assessoria, mas é nesse sentido que ele se Ou utiliza. coletivo, né? Coletivo. A assessoria diocesana. Tá ok. Vou dar uma mudada logo aqui. É porque a CNBB agora criou comissão de assessoria de tudo quanto é coisa, misericórdia. A comissão de assessoria de liturgia, diocesana de liturgia, comissão... Não, mas sempre teve, Dalva. Sempre teve. Não, mas agora ele está criando de outros espaços que não tinha antes. Não, pois é, de outros que não tinha, mas sempre teve assessoria na CNBB. Nunca conseguiu chegar, foi nas dioceses e alguns regionais conseguiram. Mas sempre teve. Sempre teve. E a da CNBB é uma assessoria ótima. Tem para todos as comissões lá, tem pessoas. E eles se reúnem, parece que 3 vezes por ano. Eles têm, parece, um regimento, um estatuto, alguma coisa, que eles têm que fazer lá, preparar os materiais. E, por exemplo, aqui tem um bispo do Maranhão, que é Dom Francisco, ele é da equipe de análise de conjuntura.
Muito bom o material que eles lançam, parece que é mensal, no coisa da CNBB. Paulo, Diga. pode até colocar, porque vai ter a reunião do Conselho Diocesano, né? Isso. Então, tu já pode até falar o que a gente decidiu nessa reunião a respeito disso. Diante de qualquer formação, a gente vai primeiro se debruçar sobre o relatório da diocese, ver quais são as diretrizes, conhecer o rosto da diocese, para que depois a gente possa estar fazendo outro tipo de formação. Tá ok. No final. Seria o porta-voz. Tá bom ou mais alguma coisa? No meu relógio está dando 22h35. O meu também. Tá bom, tá bom. Por hoje foi bom. O primeiro dia já foi bem, já deu para entender a pegada de Pensei que cada era um. só historiador que falava demais. O povo diz que quando se junta doutores, mestres e pessoal de cabedal, o negócio é grande. Imagina como é na CNBB. Como é na CNBB Nacional. É só gente isso. grande. É isso, Paulo. Valeu. Obrigada, Quem gente. encerra com a reza, com a palavrinha aí, o Adalva, o Clóvis que começou encerra. O Juraci chegou no final, mas pelo menos, Juraci, aqui é a história dos assessores da diocese. Mas nós vamos fazer esse encontro presencial, depois a gente conversa. O Padre Luciano está perguntando se podia entrar ainda para dar uma palavrinha. O que eu digo para ele? Pode mandar ele entrar para ele dar a bênção final. Não. Pronto, boa noite, gente. Boa noite. Ele entrou? Então, não. Vou chamar ele De aqui. repente, você pode entrar para dar a bênção final. Estou dizendo para ele entrar. Estou ligando aqui para ele, que é para ser mais rápido. Não der certo, dá tchau para ele. Não der certo, nós deixamos um cheiro para ele no coração. Esperando ele dizer alguma coisa. Se ele demorar, a gente acaba e na outra ele entra. Porque esse negócio da internet é engraçado. A gente fica olhando um bocado de coisa ao mesmo tempo. Estou aqui perguntando para ele se ele pode entrar. Ele botou boa noite e não está respondendo. Vamos terminar, né, gente? Ele não responde, esse cara de... parece que ele olhou agora. Né, Paulo? Bora, tchau. Boa noite. Pela paz, mais não. Ele está vindo. Já Tá está vindo entrando. para onde, menino? Tá vindo de jumento. Ele tá online. Não, porque ele tá me pedindo a entrada. Vamos ver. Ele pede logo. Ele podia entrar pelo celular, ele quer entrar pelo computador. Senão a gente não vai esperar, não. Tarde. Já tá... A coluna aqui já está reclamando. E a minha também. Meu Deus do céu, cadê ele?
Então, boa noite, né, meu povo? Uma Tá, noite boa noite, boa abençoada para noite. todos, que Tá o Espírito certo. Santo nos ilumine, nos guarde, nos dê uma Ah, noite pode ir, a gente vai abençoada, quem uma puder, a semana gente espera aqui, abençoada. senão Fui. eu espero aqui, vai, Amém, vai, vai. amém. Vai. Pode ir, Dal. Vamos ver se ele aparece. Quem quiser sair, eu espero, rapidinho para ele entrar. Então, uma boa noite. Fiquem com Deus. A gente vai se comunicando, viu? Exatamente. Fazer essa linha Vamos de ficando em transmissão que o professor sintonia. falou. Obrigada. Vou perguntar aqui se ele vai Bom entrar final ou de não. semana. Você vai entrar, padre, ou não? Que nós estamos aqui já aperreados. Pronto, entrou. A gente quer só ouvir a tua palavrinha para terminar, padre, porque a gente já está tão cansado aqui. Viu? Você está ouvindo? Padre Luzimar? Abra seu microfone. Padre Luzimar? Oi, boa noite. Só uma palavrinha para a gente terminar, viu? A gente já conversou bastante aqui. Pensei que vocês já tinham encerrado essa reunião há muito tempo, por isso que eu não entrei. Porque o meu dia foi bem doido. Eu saí, Paulo sabe, eu fui em Caxias para ter uma participação no encontro de catequese. Saí ao meio-dia, só para justificar. Cheguei aqui 2h30 da tarde, passei 5 minutos em casa, desci para o interior, fiquei até às 19h50, passei para outro, cheguei aqui quase 22 horas já. Aí eu pensei que vocês já não estavam mais conectados, por isso que eu nem mexi mais no assunto. Professor Cícero, professora, socorro, tem alguns nomes, o Clóvis eu não estou lembrando bem. Mas é bom estar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham alinhado bastante as ideias para fazer um bom trabalho. Alinhamento, depois os próximos passos, porque eu sempre acho complexo esse trabalho que nós estamos tentando projetar. Mas obrigado pelo sim de vocês. Pô, dê uma bênção para a gente Tá descansar. bom. Tá certo, já é tarde, né? Então vamos pedir a Deus, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, meu povo santo.